Boa noite a todos, a todas, a todes. Me chamo Marina, sou jornalista, produtora, ativista, comunicadora do CEMIR e eu peço licença a vocês por conduzir essa conversa, essa noite de Cine Debate, o primeiro Cine Debate realizado pelo CEMIR com a exibição de seu documentário A Linha que Nos Une, que tem direção de Paulina Mesa, que está conosco nessa noite e após a exibição dará um pouco de suas palavras sobre a experiência de produzir esse documentário sobre mulheres imigrantes e refugiadas em tempos de pandemia, quais foram as experiências, as dificuldades, as dores, as belezas, a força dessas mulheres que vêm lutando dia após dia por melhores condições de vida e de trabalho. Então, até já, bom filme a todos e logo nos falamos. Yo me llamo Valeria Cusimani, del país Bolivia, departamento La Paz. Yo vivo aquí 8 años, acá en Brasil. Mi profesión es costurera. Eu sou Lídia Daisy García Romero, soy de la ciudad de Bolivia, La Paz, y aquí estoy ya 9 años y trabajo de costurera, ¿no? Tengo mi oficina. Mi nombre es Gilma Chilaca Minassembi, soy boliviana, inmigrante, soy costurera. A gente já está 14 anos aqui em Brasil. Pandemia, no começo, não tivemos trabalho. Então, para mim, foi muito difícil. Eu sou Prudence Calambelli Bonza, da República Democrática do Congo. Eu estou no Brasil já há 13 anos. Eu sou artista, modelo, atriz, ativista de direitos humanos. Meu nome é Jéssica, tenho 19 anos, estou aqui no Brasil já faz 18 anos, atualmente com 19 anos. E eu nasci na Bolívia, capital La Paz, atualmente estou estudando mesmo. Un incentivo, ¿no? Que lo que antes yo no pensaba eso. Jamás he imaginado que iba a llegar a ser líder aquí. Posso falar que a gente aprendeu a negociar diretamente, já não terceirizado. Eu vou dizer, a nossa conversa é de dia a dia e da realidade que acontece no meio da família, de casa de cada uma. Ser líder é, né, você ali na frente, o grupo vai querer, né, sempre seguir o que você está fazendo, os seus passos, você tem que orientar do jeito certo. Eu aprendi bastante de las rodas Warnes, nos ayudó también aquellas cestas que venía. O sea, son diferentes actividades que tenemos. Entonces, en cuál de ellas todos nos hemos envolvido, ¿no? Hemos podido hacer las máscaras, las aulas pedagógicas, aulas también de la lideranza, cómo debemos ser las líderes. Não teve trabalho, então, a verdade, as famílias ficaram com escassez de comida. Então, a instituição CEMIR nos ajudou para fazer comida solidária. Depois temos outras atividades que a gente fez cursos de arpilharia. Por exemplo, outras passaram violência, então eles podiam manifestar costurando. Uma atividade que lá é assim, essencial mesmo é o que a gente trabalha mais no futebol. Então a gente vem jogar, vem de outro lugar também, vem conhecer o grupo. E aí vai crescendo, a gente fica revezando para todo mundo jogar, não fica uma sem jogar. A maioria dessas mulheres são mais solo. E, aliás, ano passado tivemos uma verba de poder ajudar o trabalho das mulheres africanas. A gente conversa no WhatsApp, a gente se vê também, a gente se encontra no culto. E essa família Semir me colocou. Una unión, ¿no? En grupo podemos hacer muchas cosas. Esta lideranza tiene que ser siempre democrática. A través de la red podemos llegar a mucho más. A través de ellos. Una va a ir compartiendo que mira, esto he aprendido allá, esto nos han enseñado. Ustedes saben, en la nota de conversa lo primero que trabajamos siempre es la autoestima. Com as capacitações que nos dão, essa ajuda é importante para nós mulheres. Então a gente assim se empodera pouco a pouco para poder denunciar, né? Semir me ha levantado
Semir nos orienta, así es, eso es trabajo esclavo, entonces tienen que denunciar. Uma apoia a outra, né? Então, nós temos uma mesma fala. Essa união, essa coletividade é muito perfeita, eu amo muito. E cada vez mais eu consigo também aprender no meio delas. No estamos solas. Então, depois da exibição estreia de A Linha que Nos Une, esse importante documentário realizado pelo CEMIR, com direção de Paulinha Meza, que agora nos acompanha numa conversa, num debate. Então, eu passo diretamente a palavra para a Paulinha, que além de documentarista, ativista, é também mexicana, então é a voz de uma imigrante em São Paulo, retratando outras mulheres imigrantes em situação de vulnerabilidade nas periferias de São Paulo. E desse trabalho incansável que o Semir vem realizando com elas. Então, parabéns, Paulinha, e a palavra está com você. Obrigada. Oi, tudo bem? E olá também, porque tem pessoas também que falam só espanhol por aqui também, então vou misturar um pouquinho. Obrigada primeiro a todo mundo que está aqui para assistir, espero que tenham gostado. É um trabalho coletivo entre várias mulheres imigrantes. Eu tenho a dizer o seguinte, tipo, acho super interessante e importante e necessário fazer este tipo de trabalhos artísticos, nesse caso um documentário, para poder plasmar a realidade e a luta das mulheres, porque desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu me deparei com que a fala sobre as mulheres e homens também, mas tipo, mulheres imigrantes, é sempre a mesma. Normalmente, né, no jornalismo, colocam assim a situação só a situação difícil. Todo mundo passamos dificuldade, qualquer estrangeiro passa dificuldade, né? Mas não olham para outra parte de qualquer estrangeiro chega para somar, né? Tem muita cultura, tem conhecimento, tem muito a somar. E eu acho interessante também colocar essa força e essa potência que trazem essas mulheres para o São Paulo e também trazer esse olhar como pessoa que tem sofrido algumas coisas que estão ligadas com violação de direitos humanos, né? Que uma coisa é você mostrar um gráfico que fala, não sei, em São Paulo ou em Brasil tem uma porcentagem de mulheres que sofrem, sei lá, racismo, estou chutando. A você escutar diretamente da mulher que sofreu, né? Nesse caso, a gente está escutando mulheres que estão falando de discriminação que têm sofrido, a mulher que está falando, a Helena, né, a mãe da Jéssica, que sofreu, tipo, por algum tempo, trabalhou como trabalho escravo, homólogo escravo, ela não estava sabendo disso, sabe? E você não pode falar, não, estão inventando, você está escutando, é a vivência da pessoa. Então, isso faz que as pessoas se aproximem e sentam abre a sensibilidade e cria uma consciência. Eu acho que é essencial para as pessoas apoiarem, para despertarem, para lutar juntos, criar essas conexões de empatia. Tem sido um trabalho bem bonito, de muito crescimento, porque todas elas têm muito, né, a dar. Foi trabalho também difícil de cortar várias falas, né, porque tem que ser um pouco mais conciso, costurar as falas entre elas, e
e sempre seguindo também as pautas que marcou a Soledad, que foi obviamente de quem surgiu a ideia de fazer esse documentário. Ela me procurou, mas assim, eu sempre estive guiada por ela, né? Então, essa é a minha experiência. Eu acho necessário criar esse tipo de trabalhos artísticos para criar consciência, para criar conexões, porque às vezes parece muito longe de certas realidades. A gente acha que não podemos criar uma conexão entre realidades tipo opostas, pessoas que não estão, né, dentro da migração, mas por experiência eu acho que é possível, sim. Antes deste documentário eu fiz outro, né, meu primeiro documentário aqui no Brasil, igual com 3 mulheres imigrantes que são artistas, são cantantes. E eu sempre falo isso, no começo eu di o roteiro, eu falei do roteiro com meu professor naquela época que eu estava estudando documentário, e ele falou, mas contar a história de 3 mulheres, quem que vai se importar por isso? 3 mulheres imigrantes, sabe, ele sentia que não era muito necessário. Estava tão longe da realidade dele que falava, mas quem que vai querer ver isso, sabe? Aí depois, efeito de visualizar isso, ele ficou tocado, ele chorou. Ele falou, nossa, eu amei, eu entendo, sabe? Então, é isso. Tipo, eu acho que a gente tem que tentar pelo lado humano, pelo lado de tocar os corações para sair dessa caixinha, né? Da realidade de, só existe a minha realidade e isso é certo. E começar a olhar para os outros, nos apoiar, nos ajudar. E bom, esse para mim é o objetivo, e eu estou muito feliz de poder ter participado com todas essas mulheres, com a Jéssica, com a Helena, que é a Mai, com a Valéria, com a Lídia, com a Vilma, estou esquecendo alguém, com a Prudence, obviamente, com todas a Lisete, né? E é isso, eu aprendi demais com elas. E não sei, se alguém tivesse alguma pergunta, eu posso responder, mas é isso, minha experiência. Está desligado o microfone. Muito obrigada, Paulina, por dividir um pouco desse processo com a gente. Eu acho que seria legal se tiverem perguntas, né? Pode mandar aqui no chat. Acho que quando a Paulina voltar a falar, ela pode comentar. Bom, e agora a gente tem também Flávia Montovani conosco. Ela é jornalista da Folha de São Paulo. Peço também que ela se apresente. Tem um trabalho e um olhar sobre imigração, né, com o seu trabalho. Então, gostaria de passar a palavra e nos contasse um pouco. Obrigada, Marina. Obrigada, gente, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sempre bom perguntar nesses eventos. Estou muito feliz por estar aqui. Admiro muito o trabalho do CEMIR, a Soledad, o trabalho dessas mulheres imigrantes também, que foram tão bem retratadas, né, nesse documentário. Achei super tocante. Sou jornalista, né? Comecei a trabalhar nessa área cobrindo. Eu comecei a trabalhar cobrindo principalmente a área de imigração em 2014. Foi uma época que chegaram vários sírios aqui. E acabei me apaixonando pelo tema, comecei a conversar com comunidades de imigrantes de vários países. E então isso é o que não é a única coisa que eu cubro, mas é o que eu mais gosto de cobrir, e fico sempre tentando achar um espaço para colocar, né, enfim, essa temática no jornal de maneiras variadas, assim. Queria parabenizar a Paulina pelo filme. Eu achei, assim, muito bonito por ser um filme feito por uma mulher, né, com mulheres, sobre mulheres que participam de uma iniciativa em que elas são as protagonistas também. Eu acho isso bem importante de ressaltar, porque a gente vê que tem muitas organizações e projetos interessantes que trabalham com imigrantes na cidade, cada um tem seus méritos, mas eu vejo assim que um projeto como esse, né, que tem as mulheres ali no centro, em que elas podem dizer quais são
os problemas que de fato elas enfrentam. As ideias para resolver esses problemas vêm também delas, né? Em que elas têm esse empoderamento para trabalhar sobre a realidade que elas vivem, eu acho que tem uma chance muito maior de produzir um resultado sólido, sabe? Então, acho isso louvável, acho que o documentário mostrou muito bem isso. Você vê que cada uma delas, muito provavelmente, já multiplicou esse poder que elas ganharam, né, nessas rodas, nesse trabalho, com outras, provavelmente vizinhas, parentes, filhas. A história da Jéssica, né, com a mãe, com a Helena, achei, assim, eu tenho 2 filhas, né, são pequenas ainda, uma bebê e uma de 4 anos, mas sou mãe de 2 mulheres, assim, e eu fiquei extremamente tocada por isso, assim, de ver como a filha despertou também a mãe, sabe? Então, isso eu achei assim, que fugiu um pouco, né? Geralmente, não sei, a mãe vai lá, ela mesma fala, a gente tem que incentivar nossas filhas a serem líderes. Mas ali eu acho que houve uma transformação também da filha para a mãe, assim, achei isso maravilhoso, deu vontade de conhecê-las, assim. Então, eu acho que isso é muito, muito interessante. Outra coisa que eu achei super importante e que a Paulina falou um pouco, que eu acho que é um desafio também para a imprensa, né? Um desafio que a gente vive no nosso dia a dia, e que com o tempo eu fui também aprendendo mais. Eu acho que quando você cobre um assunto, né, que você não conhece bem, é mais fácil você ficar ali na superficialidade, nos fatos assim mais que a gente chama de hard news, né? Quando acontece alguma coisa, você vai lá, escreve uma matéria, mas assim, o que eu achei interessante é que as dificuldades que elas enfrentam, que não são poucas, né? Enfim, imagina você, acho que mulher em qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto, já sofre, né, um tanto. Você ser uma mulher migrante, mãe solo, que mora na periferia, que está no meio de uma pandemia, né? As dificuldades vão se somando, se multiplicando e tal. Mas, enfim, então, né, você vê, teve uma das entrevistadas, acho que foi a Lídia, que falou: a minha vida é atender, né? Eu atendo os outros, né? Então, isso também eu achei muito forte. Eu tô pegando aqui algumas coisas que eu me lembro, porque eu vi, né? Vi antes, vi agora, assim, e são trechos que ficaram na minha cabeça. Mas, então, isso eu acho que é retratado, né? Mas não existe uma vitimização, sabe? Eu acho que esse olhar de não vitimizar é importante, é um olhar sensível, é um olhar que não infantiliza, não diminui, e é isso que eu acho que a gente tem que levar em conta também ao fazer as reportagens, né? Falar também de potência, falar de liderança, de autoestima, de trabalho justo, de ideias, de contribuições, sabe? Eu sentia um pouco de falta de fazer isso no dia a dia da reportagem. Era difícil emplacar, às vezes, pautas que não fossem, né? Porque tem um espaço limitado, tempo limitado e tal, que não fossem, assim, muito para esse lado de jornalismo mesmo. Então, eu acabei, estou lembrando aqui, eu criei um blog, né, dentro da Folha, que chama Babel Paulistana, que é um blog só de cultura imigrante, né? Produzido por imigrante. Então, gastronomia, dança, evento, tudo que eu acho interessante eu consigo colocar ali, né? E eu lembro que no começo eu tinha um pouco de medo de não encontrar pautas suficientes, né? Para alimentar aquilo, porque o blog ele é permanente, né? E foi o contrário. Tem tanta coisa legal sendo feita por imigrantes dessa cidade, assim, isso só em São Paulo, né? Se eu for extrapolar para outros lugares, então, que eu não consigo nem, assim, eu tenho uma lista de pessoas que eu quero ouvir, de coisas que eu quero retratar, e vai ser eterna, porque está sempre surgindo coisa nova, né? Então, eu acho que isso é o que me pega, sabe? É o que eu gosto mais de fazer também. A Paulina falou dos relatos humanos, né? Da dimensão humana, é o que eu mais gosto também, de ouvir pessoas. A pandemia me deixou bem triste, porque eu não pude fazer tanto quanto eu gosto, né? Isso ao vivo. Eu estava grávida, minha filha nasceu na pandemia, então eu tinha que me cuidar mais, né? Não podia ali me expor. Agora eu estou voltando a falar com as pessoas pessoalmente, e isso dá uma diferença, e o documentário deixa isso bem claro, né? E, enfim, e uma outra coisa que eu achei interessante eu acho que mostrou bem ali ela se descobrindo líderes, né?
as mulheres, eu acho que né, a gente tem um pouco tem gente que chama de síndrome de impostora, né? Essa insegurança, essa timidez, como alguém diz lá, menos a Prudence, né? A Prudence, a Prudence é aquela força, assim, né? Eu adoro o jeito dela, assim, eu acho que ela deve somar muito também nas rodas, imagino, né? Das outras mulheres. Mas, enfim, geralmente a gente tem essa dificuldade, às vezes, né? De se assumir líder. E eu acho que provavelmente várias delas descobriram isso no projeto, né? Tem uma, né, que até falou, meu marido é uma liderança aqui no bairro, por que eu não posso ser também, né? E é uma liderança generosa, né? Uma liderança que quer que as outras também sejam líderes, que quer que as outras cresçam, sabe? Eu acho que a gente está precisando cada vez mais disso, né? Acho que esse é o caminho. Então, acho que esse filme é muito inspirador, pelo filme, pelas entrevistadas e também pelo trabalho, né, que vem sendo feito com elas. Enfim. Acho que é isso. Também fico à disposição se alguém tiver perguntas. Obrigada, Flávia. Eu emendei uma pergunta que eu acho que aqui no chat, depois a gente retorna a palavra. E agora eu chamo a Juliana da Penha, que também está conosco. A Juliana é jornalista, fundadora da Migrant Woman Press, de jornalismo independente focado na experiência de mulheres com imigração, ela que também é uma migrante, né, fora do Brasil. Então, gostaria que você contasse um pouco da sua experiência, da sua abordagem também, né, com o tema, já que você é uma comunicadora. E é isso, tá com a palavra, Ju. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada por ter me convidado para participar desse evento. Estou muito feliz, né, de poder estar compartilhando experiência com outras mulheres, conhecer você, Marina, Paulina, Flávia e as outras que estão aqui. A Soledade eu já conheço há um tempinho, a gente já vem conversando. E fico muito feliz que ela tenha me convidado para participar desse momento, que eu acho muito importante ter um documentário dirigido por uma mulher imigrante, contando as histórias das mulheres por elas mesmas, né? Que acho que isso é uma coisa que tem uma potência enorme. E eu acho que, por exemplo, ter um registro, né, em forma de documentário sobre esse momento tão complexo, né, que foi a pandemia, e como as mulheres, qual foi a experiência delas e como elas resistiram a tudo isso, é muito importante. Eu vi que fizeram relatórios, saiu algumas matérias jornalísticas, mas eu ainda não tinha visto um documentário, então acho que esse registro é muito importante. E eu achei lindo, né, poder ver essa história, as mulheres falando dessa forma bem humanizada sobre elas mesmas, né, sem essa questão como a Flávia estava falando, de vitimização. Foi muito, muito interessante ver essa perspectiva. E cada depoimento, né, contando um pouquinho da experiência delas, falar como é ter cuidado da família, ter trabalhado muito durante esse período e também ser liderança na sua comunidade. Achei muito forte, por exemplo, o que a Prudence falou, né, que naquele momento todo mundo tinha que ficar em casa, mas ela não podia ficar em casa, né, porque ela era a provedora da casa dela. Então, é uma experiência que muitas mulheres tiveram, muitas pessoas tiveram, né. Também achei muito, muito lindo ver a Jéssica tão novinha, né, e ter toda essa força, né, ser uma líder jovem, e também contar como que foi a experiência, né, dos estudantes, como que foi dos estudantes de baixa renda, né, que não tinham acesso a poder estudar por conta da questão de ter várias limitações, e também por toda a complexidade que foi, né, ter que assistir aula num momento que nem esse. Eu achei também uma outra parte muito interessante quando elas estavam falando dos sonhos, né? Cada uma estava falando do seu sonho, mas todas em forma coletiva, né?
Uma queria criar uma cooperativa, né, para poder ajudar as mulheres, uma creche para as famílias que chegam com as crianças, um centro cultural para mostrar o trabalho das mulheres, né, trabalhar com empreendedorismo, formar novas lideranças. Isso eu achei tão especial, né? Essas mulheres se veem sempre como um grupo, como um coletivo, sempre pensando em uma dar suporte para a outra. Isso é muito, muito, muito forte. Eu queria também falar um pouquinho, puxando o que a Paulina falou, né, da importância que é que as mulheres imigrantes falem por si mesmas, né? E foi por isso que eu tive essa ideia de começar o projeto da Migrant Woman Press, porque sendo uma mulher imigrante, eu via a narrativa, né, nos veículos de comunicação na Europa, que era muito negativa, né, muito estereotipada. Você não via humanização nessas matérias. Viam números, né, números de imigrantes que chegam, cria essa sensação de invasão, cria um monte de conflito local, né? Porque você não dá voz para essas pessoas contarem as histórias delas para as pessoas saberem exatamente o que está acontecendo. E principalmente a história das mulheres, né? Que são as mais vulneráveis, as que sofrem mais com toda a discriminação, com a xenofobia, com o racismo, com o sexismo, com todas as outras todos os outros problemas que elas encontram na experiência da imigração. E então eu pensei, né, por exemplo, eu no Brasil era jornalista. Quando eu imigrei, eu tive que fazer milhões de outros trabalhos, né? Foi muito difícil, né, conseguir um trabalho como jornalista por vários motivos. Eu sentia muito essa necessidade de contar essas histórias e principalmente de juntar outras mulheres que também, né, tinham essa necessidade de mostrar o trabalho delas como jornalista ou como designer ou como comunicadoras e juntar, criar uma plataforma e poder contar essas histórias partindo das mulheres imigrantes, né? Então eu pensei eu comecei, né, a escrever e comecei a tentar encontrar outras mulheres que tivessem interessadas em se juntar, né? A ideia é que seja um jornalismo independente liderado por mulheres imigrantes e que é focado principalmente na experiência das mulheres racializadas, né, e das mulheres marginalizadas, porque os desafios que a mulher negra, a mulher indígena, a mulher cigana, a mulher árabe, a mulher asiática enfrenta na Europa é bem específico, né? Por exemplo, todas as mulheres enfrentam discriminação quando elas emigram, mas quando a mulher não é branca, as discriminações que ela encontra são maiores, entendeu? Então, o espaço é focado nessas experiências e tentar conectar todas as mulheres que estejam interessadas em escrever, em produzir, né, conteúdo jornalístico de opinião, contando essas experiências, juntar, né, as forças e mostrar como que a Europa está tratando os imigrantes, né, com essas leis de imigrações que são muito rígidas, que estão criando um sofrimento muito grande na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo também mostrar a resiliência dessas mulheres, mostrar que a experiência das mulheres com a imigração e com o asilo não é única, né? As histórias são diversas, então que nós contemos essas histórias. Então, é mais ou menos essa a ideia do Migrant Woman Press, né? Um projeto novo, né? E na verdade tem alguns desafios, né? Porque, por exemplo, nós somos todas voluntárias, temos que trabalhar em outras questões, mas aos poucos estamos conseguindo juntar as mulheres para contar as nossas próprias histórias. Então é isso. Brilhante, obrigada mais uma vez, Jill, que já esteve também em outras lives conversando sobre esse tema, sobre esses desafios. E eu passo agora a palavra para Soledad Requena, que é mestre em políticas públicas e mestre de políticas públicas e gênero e assessora de gênero do CEMIR.
Oi, obrigada, Marina. Está me vendo? Está me ouvindo? Ok? Ok. Bom, eu estou muito feliz, na verdade, estou muito contente, porque, de alguma maneira, este vídeo documental está retratando, intenta retratar, digamos, o momento tão difícil que viveram as mulheres imigrantes com as quais a gente trabalha, é parceira, é aliada, é cúmplice, é tudo. Então, nosso trabalho como CEMIR, ele não é de agora, ele já vem acontecendo desde 2017. E antes do CEMIR, eu trabalhei em outra organização que também trabalhamos com mulheres imigrantes. Então, eu me considero, não é arrogância, é humildade de reconhecer-me, que acho que sou uma das poucas pessoas que trabalha a temática de gênero, a temática de migração e a temática da interseccionalidade, e priorizando digamos, as mulheres em condição de vulnerabilidade. E outra coisa, eu me considero uma pessoa conhecedora. Eu acho que eu não sou brasileira, eu sou peruana, mas moro muito tempo aqui. Eu conheço São Paulo muito mais que paulista ou paulistano. Por quê? Vocês vão perguntar por quê, Soledad? Porque durante 5 anos, até antes da pandemia, quase 7 anos, a Soledad andou em toda a periferia de São Paulo. É difícil vocês perguntar, Soledad, em que periferia você não esteve. Eu acho que seria muito difícil falar em qual que não estive. Estive em quase todas. Então, por que esse trabalho foi importante? Porque era importante conhecer a realidade, conhecer realmente onde estão as imigrantes vulneráveis e onde está esse foco da desigualdade de gênero no mundo da migração. Vocês sabem que a migração hoje ela tem rosto de mulher e é pobre, ou seja, a feminização da migração e a pobreza vem junto. Então, essa, para mim, particularmente, foi um desafio fazer esse tipo de trabalho, porque achei que toda a temática de migração estava focada no centro de São Paulo, ou nos bairros mais centralizados. Estou falando faz 7 anos. Então, eu vi que muitos imigrantes, a maioria por condições de custo de aluguel, iam se trasladando na periferia. Então, a gente, na época, e logo com o CEMIR, delimitamos, vamos a voltar e reforçar o trabalho na periferia. São poucas as instituições, las hay, mas são poucas as que desenvolvem uma ação de empoderamento das mulheres. E vocês poderão falar, mas Soledad, por que mulheres? Porque muita gente faz esses questionamentos. Mas o que acontece? A gente que conhece o trabalho com mulheres, que não é de agora, faz 20 anos trabalho com isso, e eu aprendi, entendi, compreendi de que quando você empodera uma mulher, você empodera toda a família. As mulheres, por nossas próprias características, por nossas exigências desde muito criança, a sair, resolver os problemas, então as mulheres, mas porém, temos um protagonismo, temos uma força, uma potência, mas somos invisibilizadas. Então, eu identifiquei essa problemática nas mulheres imigrantes. E aí, nesse contexto de pandemia, a questão se visibilizou com mais claridade. As desigualdades de gênero, as questões de trabalho, um problema grave, seríssimo na pandemia, que ainda estamos na pandemia, é a questão do trabalho. Então, o que fazer? E aí, uma coisa que reflete o vídeo, o documentário, é que a gente não leva nada pronto. Nós partimos de uma metodologia de respeito, de opinião das mulheres. E para isso identificamos as lideranças, potenciamos a liderança porque ela mora no território, ela vai desenvolver a mobilização, o trabalho com a comunidade.
Então, a gente achou essa estratégia como uma estratégia super válida, interessante, e funcionou. E está funcionando. Hoje, nós estamos com 206 mulheres que participam em dos diferentes grupos. Está surgindo agora um grupo de venezuelanas e outro grupo de haitianas. Então, esta experiência específica com mulheres bolivianas das oficinas de costura, e mulheres africanas em situação de vulnerabilidade, esta metodologia se está multiplicando. Agora são outras instituições que estão desenvolvendo, também estão indo na periferia, também. Isso é muito, muito bom. Então, este documentário nos está mostrando isso. Agora, uma questão forte que na pandemia surgiu é como a situação de extrema precariedade se fez tão evidente na pandemia com a população imigrante e especialmente as mulheres. Então, eu analiso isso e isso o documental não mostra diretamente, mas te dá muitas pistas. A família, digamos, e o hogar ou a casa dessa família, o lar da família se tornou um espaço extremamente de exploração contra a mulher. A mulher tem que trabalhar em esse espaço da casa. A casa se tornou um espaço de exploração, um espaço de ganho, mas não tem retorno. Se a gente contabilizar o trabalho que elas fazem na costura, se a gente contabilizar o trabalho que elas fazem fazendo as tarefas domésticas, muitas vezes sozinha, já isso avançado um pouco no trabalho. Os homens estão entrando, contribuindo, mas é um lento processo porque a cultura machista é muito forte. Então, isso é importante refletir, que o documental te dá essa questão também, de como se você contabilizar em termos numéricos e ver quanto a mulher deveria trabalhar, deveria ganhar por o trabalho, por exemplo, na costura, por o trabalho doméstico que ela faz, por cozinhar, lavar, cuidar das crianças. Segundo os especialistas, ela teria que ganhar o equivalente a R$ 8.000. Então, quanto recurso econômico invisível, mas o trabalho, a mão de obra está lá. O trabalho, a força física, a força de trabalho está aí. Então, de alguma maneira, o vídeo tenta também mostrar essa dupla, tripla jornada de trabalho. E aí você vê que a ideia de vitimização, que eu achei muito interessante, mas também eu colocaria a questão da não culpabilização das mulheres, porque esses dois focos são muito fortes no contexto da migração. Eu não sei se vocês têm tido oportunidade, por exemplo, eu questiono muito quando se apresenta o imigrante ou a imigranta como fase da Atena, sabe? Da Atena, vocês lembram o programa de Datena, onde espetaculariza e folcloriza a pobreza, as populações vulneráveis. Então, isso é o que a gente não quis fazer no documental. A gente quis mostrar fundamentalmente a potência, a força, dentro desse contexto de resiliência, como elas conseguem sair para frente, para adiante. Não é? Agora, uma outra reflexão importante também é que este trabalho, quando eu falei de que a gente não leva nada, senão a gente recolhe o que elas trazem na mochila, na mala, elas trazem uma sabedoria, elas trazem conhecimento, porque para vocês que são brasileiros, nós temos todo um olhar de decolonização. O fato de trabalho coletivo, o trabalho em comunidade, é uma prática ancestral. É uma prática desde nossas culturas. Eu sou peruana e temos muito a ver com a cultura boliviana, com a cultura latino-americana, de origem indígena. Então, nós trazemos a cultura do trabalho comunitário, do trabalho coletivo, do valor importante da solidariedade. Então, a gente, ao longo de nossa história, da colonização, a gente foi perdendo, mas uma das resistências foi essa.
essa se mantém ainda, essa está forte. Então, isso fez com que as mulheres, com que a gente dialogasse com as mulheres e recuperasse tudo isso. E tem muita maravilha que talvez o vídeo não consiga retratar a profundidade, todo o esforço, toda a luta. Olha, as coisas, nós temos uma rede que é espetacular. Quando começou a pandemia, a gente achou, e agora? O que a gente vai fazer? A gente já tinha grupos de WhatsApp. Nós temos como 20 grupos de WhatsApp de lideranças, de jovens, de crianças. Ou seja, é uma rede. Estamos em total 13 territórios e 8 bairros. Então, isso é uma potência. E agora, o interessante, para finalizar já, Marina, que de alguma maneira, em outro momento, a gente vai fazer um vídeo que a gente queria fazer outra muito mais grande. Mas nesta oportunidade, a gente queria retratar a potência das mulheres imigrantes, a fortaleza, porque este trabalho e esta metodologia, ela não está solta das políticas públicas, ela se articula num território dentro do Sistema Único de Assistência Social. Ela se articula dentro do SUS, com os postos, com as UBSs, com os CRAS, os CREAS, que está dentro da política pública para atendimento aos grupos vulneráveis. Então, as lideranças se articulam, são total 18 lideranças. Então, elas se articulam com os postos de saúde, com os CRAS, ou seja, é toda uma mobilização. Então, isso é importante. Finalmente, eu queria muito, eu agradeço muito a Juliana, a Paulina, a Flávia, a Marina, por estar me acompanhando. Eu quero fazer umas lembrancinhas rápidas. Eu lembro, no início da pandemia, a Juliana estava procurando uma matéria, Juliana, que mora na Europa, e ela procurando, e ela nos achou pelo internet. E aí ela me querendo entrevistar, eu preocupada, ela procurando entrevista, e eu preocupada, o que nós vamos fazer com a pandemia, meu Deus? Como que porque a gente conhece a precariedade, as dificuldades das famílias, das mulheres. Então, essa matéria bombou. Tem gente que me escreve da Índia. Foi traduzido em inglês, em não sei em que idiomas, que o pessoal nos procura, quer saber nossa experiência. Isso é muito rico. Então, foi excelente. Flávia também, Flávia que nos acompanha, me acompanha faz tempo já, ela sempre procurando ver que coisa estamos fazendo de diferente, que a gente está vendo de novidades. Então, a gente está nessa lógica de se articular com outras organizações, com outros coletivos de mulheres. Então, isso cresceu de tal maneira que a gente está transcendendo. Então, o vídeo é essa riqueza do vídeo e a potência. Vocês sabiam que eu, no início, para conseguir fazer este vídeo, nós não temos, nós somos uma ONG grande, somos uma ONG pequena. Então, eu fui atrás dos expertos de documentários, me falaram 40 mil reais. Outro me falou, um bambam, que me falaram que me cobraria, para se tratasse de nós, nos cobraria 60 mil reais. E, puxa, eu falei, de onde vamos a tirar dinheiro, meu Deus? Então, eu aí ficando, quebrando cabeça, só eu sei a equipe do CEMIR, as lideranças das mulheres sinais, sabe toda a nossa preocupação. E agora, como fazemos? Então, nesse caminho aparece nossa vida, Paulina. E aí eu a conhecia. Então, é toda uma história. E prontamente vamos a publicar várias coisas. Estamos trabalhando um material para compartilhar com todos aqueles que queiram conhecer. Criamos uma metodologia, um modelo de trabalho com mulheres imigrantes, que isso vai ser distribuído, não é? Em vários idiomas. A gente espera esse financiamento e talvez o próximo ano vamos lançar uma novela que retrata um pouco a vida de muitas mulheres imigrantes, certo? Então, eu agradeço demais os que estão nos acompanhando, agradeço, muitos conheço, e finalmente até
pronto, continuamos, essa pandemia não vai parar, não nos vão assegurar. As mulheres se empoderaram demais, nós nos empoderamos demais, tá? Obrigada, obrigada. Obrigada, Soledad, por essa aula de sensibilidade, informação e, enfim, é um constante aprendizado ouvir você falar. E à frente também dessa organização que, como você disse, são inúmeras frentes de atuação para empoderar essas mulheres, para livrarem elas também de um ambiente tóxico da discriminação, né? Então, acho que tem muito trabalho mesmo para lapidar essas mulheres todas e extrair o melhor delas, que eu acho que reflete muito nesse documentário, de muita leveza, muita potência. Então, é uma honra estar aqui. E também pegando um pouco do que a Soledad trouxe para a gente, então acho que acredito que é a nossa função trabalhar para esse acompanhando trabalhos como esse, né, de emancipação de mulheres, no caso das mulheres imigrantes, que tem tanto a ensinar sobre comunidade, sobre coletividade, valores que estão se perdendo hoje. E porque, como você disse, né, quando se empodera uma mulher, se empodera toda uma família. Então, isso eu acho que em larga escala se empodera uma sociedade e que sejam as mulheres as guias e que a gente possa aprender muito com vocês. Então, obrigada por isso. Não sei agora como que a gente faz, se a gente levanta perguntas, se a gente abre para o pessoal que está com câmera fechada, se manifestar, comentar um pouco. Quem tiver disposição, interesse em conversar com a gente, elas todas estão disponíveis, dispostas. Podem mandar também pelo chat aqui no bate-papo, ou abrir a câmera e o microfone para comentarem, ou se as próprias convidadas quiserem também, enfim, comentarem algo mais. Quer que eu responda já, então, a pergunta que já está no chat, enquanto isso? Pode ser. Tá bom. Então, a pergunta é se existe, né, resistência ou adesão do jornal para a publicação de pautas sobre imigração, né, especialmente sobre denúncias, né, da situação de vulnerabilidade das mulheres migrantes. Então, vou falar da minha experiência e também depois vou falar o que eu noto de outros lugares também. Eu já tinha trabalhado na Folha há mais tempo, eu tinha saído do jornal, estava num outro veículo, e nessa minha volta, que aconteceu há uns 3 anos, eu fui chamada especificamente para tratar desses temas. Então, eu vi que existe uma vontade mesmo, existe uma vontade do jornal de tratar desse assunto com mais cuidado, né, de colocar um foco maior nisso. Eu achei isso positivo. E então, assim, até pela forma como eu fui convidada para voltar para o jornal para cobrir essa temática, eu acho que é um bom sinal, né, um sinal de que eles estavam, sim, abertos. Agora, a questão eu acho que isso, a ideia que se tinha, né, do que é uma cobertura de migração, ainda é uma coisa um pouco abstrata, assim, sabe? Eu acho que, no fim, até para mim, eu mesma tive que ir construindo isso, e continuo construindo, né? Mas no dia a dia ali, e em alguns momentos também tentar, eu preciso tentar encaixar isso no dia a dia, não que exista uma resistência, por exemplo, uma pauta de migração a gente não quer, mas o que acontece né, quem trabalha no jornal sabe, as equipes estão muito enxutas, né, cada vez menos gente trabalhando, as pautas continuam pulando, enfim, tem muita coisa acontecendo, né, sabe, no Brasil, no mundo, enfim, o ritmo do trabalho é muito grande. E eu estou numa editoria, numa seção que é internacional, que a gente cobre de tudo, desde Talibã no Afeganistão até eleição nos Estados Unidos, e a migração, ela entra ali no meio. Então, eu preciso também
lutar contra, não lutar contra, mas achar espaços dentro do meu próprio tempo, das outras tarefas que eu também preciso cumprir, para poder trazer essa temática. Então, é algo que eu acho que é mais, não é uma resistência teórica, sabe? Eu acho que é mais uma resistência uma dificuldade prática mesmo ali, de encaixar isso no nosso dia a dia. Agora, uma coisa que eu fui notando também, nos últimos anos, eu acho que talvez pela chegada de muitos venezuelanos também, enfim, recentemente, eu tenho notado que os outros veículos também estão se interessando mais por esse assunto. Cada vez mais eu vejo colegas se especializando, de certa forma, também. A gente tem tido alguns cursos voltados para a imprensa, dados por algumas organizações, Acnur, OIM, e eu vejo que cada vez tem mais participantes, pessoas de TV, de outros jornais, de sites independentes. Então, eu acho isso bem positivo. Assim, eu estou vendo essa área crescer. Eu acho que isso só agrega, assim, por exemplo, sei lá, eu estava vendo, tem uma brasileira, a Miriam, que ela trabalha no New York Times cobrindo migração. E aí, quando você vai ver, ela é uma das, não sei, acho que eles têm umas 10 pessoas que cobrem migração só lá em um jornal, assim, sabe? Isso a gente não tem ainda, mas eu vejo cada vez mais as pessoas interessadas nesse tema, às vezes me escrevem pedindo dica de fonte ou de como conseguir alguma coisa. Eu acho que isso está aumentando. E sobre a questão das mulheres, isso é algo também que eu tive que ir descobrindo, porque dentro do meu trabalho, que eu acho que no início eu não tinha um olhar tão forte para essa questão de gênero dentro da migração. E eu fui fazer uma reportagem específica, como até falei com a Soledad também, sobre mulheres venezuelanas no Brasil. E aí comecei a entrevistar várias pesquisadoras, né, que lidam com esse tema da feminização e do gênero na migração. E elas estavam dizendo que até na academia é difícil, assim, isso demorou a se tornar uma temática. Existe um pouco essa mística, né, do imigrante homem, desbravador, aventureiro, e a mulher como um anexo ali dele, né, que só vai junto. E que não é verdade, né? A mulher ela tem um protagonismo enorme, não só ao migrar, mas também na adaptação daquela família ali ao novo, né, ao novo país. Muitas delas encabeçam isso, né, esse processo. Isso a gente vê na prática. Assim, as famílias que eu conheço, muitas vezes, assim, são as mulheres mesmo que estão à frente ali do contato com o novo mundo ali, né, que eles são, enfim, se integrar e tal. Então, isso, eu acho que essa matéria específica abriu muito o meu olhar para isso. Ainda quero fazer muitas outras, assim, com esse olhar focado mesmo. Porque uma coisa é você entrevistar mulheres migrantes, você entrevista um homem, entrevista uma mulher e tal. Outra coisa é você ter esse olhar de gênero ali, né, durante a sua apuração, né? Então, eu acho importantíssimo e espero poder fazer mais e tenho tentado trazer isso pro meu trabalho, né? E encaixar nessa loucura que a gente vive, de ter que escrever sobre tudo enfim, e agora em home office com 2 crianças e sem poder fazer muita hora extra também, porque antigamente eu fazia muita hora extra para dar conta de tudo isso que eu queria, agora eu já não consigo mais. Mas, enfim, acho que é isso. Acho que lá na Folha existe sim uma abertura e em outros lugares eu acho que estão se abrindo também. Obrigada, Flávia. Vou agora direcionado para a Soledad. Tem uma questão aqui que a Elisete pede que a Soledad fale um pouquinho mais sobre a empatia, além do senso comum, mas como uma ação crítica sobre a vida e a realidade, também a riqueza da migração feminina para os diversos espaços sociais. Tá. Eu gostaria de complementar uma questão importante que reflete também o documentário. Vocês percebem que a maior parte das protagonistas são de origem indígena e negra? Ou seja, aí nós estamos
mostrando também o gênero e a interseccionalidade do que significa trabalhar com as mulheres em situação de discriminação por ser já mulheres, discriminação por ser de origem indígena ou negra, discriminação por ser morar na periferia. Então, há uma série de interseccionalidades. E também esse corpo feminino, é um corpo que está exposto a uma série de violências. Então, é importante, quando elas falam da violência contra a mulher, e elas estão trabalhando esse tema da violência, estão também refletindo riscos e o que significa a vulnerabilização de seu direito dela, o fato do corpo feminino ser um instrumento também de discriminação, de exploração. Então, eu queria só pontuar essa coisa. Então, para responder essa pergunta, porque muito hoje virou uma digamos, quase moda, né? Porque no mundo, e não é só no Brasil, é no mundo, na verdade, se utilizam palavrinhas muito já bem pronunciadas, e a empatia está aí forte, todo mundo fala de empatia virou quase, tipo, toma Coca-Cola, né? Então, seja empático, a empatia, mas aí o conceito profundo de empatia está muito articulado com a proposta para nós, está muito articulado com a proposta de Paulo Freire. Paulo Freire fala muito como você põe em prática sua empatia, seu compromisso com o outro ser humano. Porque aí a questão é essa linha, esse troca com o ser humano. Então, o fato do compromisso é muito mais profundo que simplesmente empatia. Ou seja, empatia é, eu posso ser empática com o imigrante, tratar bem, eu posso ser muito educado, posso, por exemplo, os serviços públicos podem fazer um atendimento, digamos, gentil. Mas isso não significa que essa pessoa tem um compromisso com o outro. O compromisso vai mais além disso. O compromisso não é só trato, senão também, desde sua posição, assegurar um atendimento em seu direito humano à saúde. E isso é muito mais além de uma empatia individual, é empatia coletiva. Não sei se me consegui fazer entender, mas a proposta essencial de Paulo Freire fala isso, que a empatia não é simplesmente, e o Paulo Freire, vocês sabiam que Paulo Freire é brasileiro, e ele é lido em as melhores universidades do mundo. A bibliografia de Paulo Freire está na Sorbonne, eu tive a oportunidade de fazer um cursinho na Sorbonne, e eu vejo como a bibliografia para formação, digamos, para fortalecer capacidades de liderança, uma das coisas que eles trabalham, Paulo Freire está em Harvard. Então, eu fico pensando como a gente esquece de nossas referências. Então, a empatia é um término muito profundo. A empatia tem várias outras colaterais. Tem a ver com compromisso, a empatia tem que ver com a humanização de teu comportamento. Como você, humanizando-se você consegue ver ao outro como você. E tem várias outras análises, mas eu queria concentrar em esta questão. E agora, como as mulheres imigrantes podemos transmitir a riqueza? Eu acho que é um compartilhar que vem dos dois lados. Nós, as mulheres imigrantes, eu particularmente, eu aprendi muito, além da minha história de trabalho, de luta, de entender a minha cultura, eu aprendi muito, agradeço demais ao Brasil, aprendi muito com as mulheres negras. Hoje, as mulheres negras no Brasil são uma referência. Então, al igual que essa potência que se tem dos movimentos das mulheres negras, os movimentos feministas de mulheres negras, para nós, as mulheres imigrantes é uma referência. E isso se comparte nos territórios, vocês sabiam? Isso a gente não conseguiu
no nosso documentário, é tratar a reunião que elas fazem com as mulheres negras da periferia. Elas articulam, elas dialogam. É lindo. Então, é isso, queridas. Não sei se consegui responder a Lisete, mas Flávia está com o nenê, que é a coisa mais linda. É a coisa mais linda, Flávia. Então, é isso que queria compartilhar com vocês. Não sei se alguém mais... Olha, que coisa mais... E uma menina! Não aguento, que bonito. Já que estamos entre mulheres, Nossa, olha, amor! Coisa mais linda! Coisa mais... Ah, que lindo! Está muito interessante. Uma coisa que queria comentar para vocês. Meu pessoal do Peru, vocês sabem que houve mudança de governo no meu país. E a ministra da Mulher, por coisas da vida, eu estudei com ela na maestria. Então, ela agora é ministra e eu comentando para ela da nossa experiência de trabalho aqui. Eu já tenho, meus filhos são brasileiros, moram aqui, minha vida é aqui. Meu outro lado da minha vida está aqui. Então, esta minha amiga, que agora é ministra da Mulher, ela me sabe do meu trabalho e ela me falou que ela gostaria muito de saber da experiência do Brasil, porque em Peru tem 1.200.000 imigrantes venezuelanos. Então, o governo quer fazer uma política pública em relação aos imigrantes. Então, me pareceu, e aí eu falei para ela, nós vamos fazer um vídeo e eu vou te compartilhar. Então, ela falou, vamos, quero sim. Então, este nosso documentário, Paulinha, vai viralizar. Que assim seja. Eu, sempre que eu faço algum trabalho, eu sempre, sei lá, eu faço com a intenção de pelo menos mudar a perspectiva de uma pessoa, porque é bem interessante como pessoas, eu que sempre falo isso, né? Pessoas que estão muito afastadas desta realidade, né? Que tem, tipo, realidades muito diferentes, conseguem enxergar, né? Coisas que eles nem sabiam que existiam, não sabiam que as mulheres estão passando por essas dificuldades. Tipo, acham que... Eu acho que o que você falou, a interseccionalidade. Tipo, já uma mulher que mora no Brasil, que não é estrangeira, que mora na periferia talvez, já sofre muita dificuldade. Agora, suma isso a migração, suma isso um fenotipo que não é branco, que pode ser indígena, que pode ser qualquer asiático, negro, que não seja padrão, você sente essa diferença no trato, né? Tipo, às vezes, sim. Eu me rehusava no começo a aceitar isso, e até depois que não consegui mais, né? Digamos, por assim falar, tipo, fechar os olhos sobre isso, eu senti muito uma impotência, né? Tipo, eu sinto uma impotência, por quê? Porque eu considero, pessoalmente, que eu não tenho, que nem a Prudence, né? Eu não tenho que sair todo dia para trabalhar, eu consigo trabalhar desde minha casa. Então, não tenho que lidar com essas situações todo dia. Mas eu imagino as mulheres que têm que trabalhar todo dia, têm que sair todo dia, lidar com o pessoal todo dia. E a gente sabe que a discriminação é parte do sistema. Não é uma coisa que acontece às vezes, né? É uma coisa que acontece todo dia. E eu acredito que esse tipo de coisas que foram aprendidas, né, pelas pessoas, podem também ser analisadas, tipo, tirar esse aprendizagem e falar, nossa, eu tenho feito errado todo este tempo sem saber, porque as pessoas às vezes não percebem, sabe? Tipo, até você falar que viveu uma coisa, sabe? Tipo, acho que por isso é potente, até você escutar, sei lá, a Lídia, que sofreu um preconceito dentro de um atendimento, né? Ou, por exemplo, quem que foi? Valéria. A Valéria fala disso, né? Tipo, sempre falam pra gente que não temos o mesmo valor porque a gente é estrangeiro, não temos um bom trato. Ela está falando por experiência dela, né? Então, se isso não toca o coração, se isso não mexe com alguém, eu não sei que possa mexer, sabe? Então, eu acredito que tem que chegar ao maior número de pessoas para poder mudar
as consciências, né? A consciência coletiva, que eu sempre falo disso, né? Tipo, que a coletividade também está dentro do território mental, né? Que é coletivo e a gente tem que ir atrás disso. Juliana, não queres comentar alguma coisa final, Juliana? Eu estava pensando em tudo, né, que a gente estava conversando, e principalmente sobre a matéria, né, a entrevista que eu fiz com você o ano passado, e depois vendo o documentário foi muito interessante, porque você falou na entrevista, você falou das rodas Warm, você falou de todo esse trabalho de empoderamento, de desenvolvimento comunitário, e depois poder ver, né, essas mulheres no documentário falando foi muito, muito interessante, né? E eu também estava pensando, eu entrevistei outras organizações de mulheres imigrantes e refugiadas em outros países, né? Durante a pandemia, eu falei com organizações na Itália, no Reino Unido, na Escócia, na Inglaterra, falei com algumas organizações na Irlanda, no Canadá, e elas falavam de problemas muito parecidos, né? Que as mulheres estavam enfrentando e da dificuldade que elas tiveram para dar continuidade aos serviços e principalmente da questão que muitas mulheres ficaram isoladas e como foi tentar manter as atividades. Foi muito complicado, mas, né, algumas tiveram que se recriar, né, como você falou. Então foi um período muito complexo, mas ao mesmo tempo foi muito interessante conversar com pessoas de outras realidades para ver que, de certa forma, tinha muita coisa acontecendo parecida. É claro que a realidade de cada lugar é diferente, né? Mas elas relataram muitos problemas parecidos. E acho que outra coisa que eu queria falar é deixar o espaço aberto para outras mulheres que quiserem contribuir com a Migrant Woman Press e escrever histórias, e a gente tenta deixar esse conteúdo disponível em outras línguas, né? Por exemplo, para que as mulheres aí do Brasil possam conhecer um pouco da história das mulheres, porque a gente disponibiliza o conteúdo em inglês, italiano e português, para que tenha essa troca, né? Não fique só, apesar de, né, eu tô na Escócia, a maioria do conteúdo é produzido em inglês, mas que não fique só disponível para as pessoas falantes da língua inglesa, para que as mulheres possam ler o conteúdo em português das histórias que estão acontecendo lá, possam ler em italiano também. E pronto, eu acho que é muito, muito bom estar aqui com vocês, escutar todas essas experiências, e é isso. Eu gostaria só de fazer uma pequena reflexão. Eu acho importante, talvez no documental, não sei se vocês viram no final do documental, a gente fala da política. Nós temos uma lei do imigrante aqui em Brasil e nós temos uma conquista, na verdade, na prefeitura de São Paulo. Nós conseguimos avançar em São Paulo, e isso não foi uma luta de de dois, foi vários coletivos, e uma luta que a gente conseguiu fazer uma política pública municipal. Ou seja, nós temos hoje o Conselho Municipal do Imigrante, eu acho uma conquista, porém, acho importante esses espaços, desde nossa experiência, desde nosso trabalho, mostrando esta realidade através do documental. É importante a gente pensar em políticas públicas focando esta realidade. Por exemplo, nós avançamos e agora retrocedemos. Sempre vamos um passo frente e voltamos 2 passos atrás. Então, a ideia, por exemplo, é, desde esta experiência, desde esta rede, ir construindo propostas de políticas públicas para os imigrantes, para as mulheres imigrantes, para as meninas
é que toda uma problemática, e dentro, por exemplo, uma questão interessante, as mulheres estão dialogando com as escolas, as lideranças, estão indo falar com as escolas onde estão seus filhos, para poder chegar a um acordo, porque muitas crianças, muitas adolescentes estão normalmente em defasagem de desempenho escolar, vão ter dificuldades. Então, é interessante isso, só queria pontuar isso, que a gente avançamos na Lei da Maria da Penha faz pouco tempo que a gente celebrou um ano mais da existência dessa lei, que é ótimo, porém, a gente precisa que o resultado dessa lei possam ser efetivas, porque nem sempre são efetivas. O orçamento, muitas vezes, recortado. Então, através deste trabalho, a gente precisa incidir nas políticas públicas. Então, isto nos vai servir também para mostrar aos operadores públicos, às autoridades, vamos fazer uma apresentação na Comissão da Mulher da Prefeitura, e estamos conversando com parceiras da Secretaria Municipal, da Câmara Municipal, para mostrar um pouco este material para que eles possam entender a profundidade e a riqueza, porque disso se trata, reconhecer e valorizar a riqueza que tem a comunidade e contribuímos, que é importante. Muitas vezes não se conhece que o imigrante contribui com este país. É isso, queridas. Perfeito. Obrigada, Soledad, por mais um pouco. Eu acho que vale a pena compartilhar de novo o primeiro vídeo, a animação que o Semir produziu, que eu acho que fala um pouco sobre sobre os pontos para a emancipação das mulheres ligadas às políticas públicas, quais são os objetivos, né, para um crescimento sustentável mesmo. Então, acho que faz um belo resumo, e o Semir tá sempre nesse desafio, nessa constante criação, né, de produzir conteúdo, produzir material que dê essa visibilidade, que dê importância a esses temas de gênero, de imigração, da racialização também, através do trabalho, através das suas diversas campanhas que foram feitas emergenciais por conta da pandemia. Então, vou transmitir, e aí eu darei por encerrado esta atividade, e já agradeço muito a presença de todos. Fiquem conosco só mais um pouquinho. Só mais um instante. Ai, gente. Então, obrigada, pessoal. Continue acompanhando o Semir também nas redes sociais. Quem não se inscreveu nos nossos canais, a gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram.
o CEMIR vem produzindo muito conteúdo e é através dessas redes que a gente vem transmitindo. Então, vale a dedicação, que é feito com muito amor, muito carinho. Em breve a gente lançará um site também que está sendo produzido e vamos que vamos. Quero desejar uma boa noite para todas e que estejamos juntas, conectadas em redes para construir novos mundos melhores, sempre em comunicação, com novos panoramas e que a gente saia dessa pandemia mais fortalecidas. Um beijo e obrigada. Queridas. Obrigada. Flávia, obrigada gente. Obrigada a você. Tchau, gente. Foi um prazer. Prazer para tudo. Isso. Obrigada, gente. Até. Tchau. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marina, eu sou jornalista. Boa noite a todos e todas, a todes. Me chamo Marina, sou jornalista, produtora, comunicadora do CEMIR. Boa noite a todos, a todas, a todes. Me chamo Marina, sou jornalista, produtora, ativista, comunicadora do CEMIR, e eu peço licença a vocês por conduzir essa conversa, essa noite de Cine Debate, o primeiro Cine Debate realizado pelo CEMIR, com a exibição do seu documentário A Linha que Nos Une, que tem direção de Paulina Meza, que está conosco nessa noite, e após a exibição dará um pouco de suas palavras sobre a experiência de produzir esse documentário sobre mulheres imigrantes e refugiadas em tempos de pandemia, quais foram as experiências, as dificuldades, as dores, as belezas, a força dessas mulheres que vêm lutando dia após dia por melhores condições de vida e de trabalho. Então, sem mais delongas, eu passo agora a iniciar o filme, que será, nesse momento, exibido apenas internamente. O filme ele não se tornará público, vai ser uma exibição fechada, e após, eu peço autorização a todos, a todas, para gravar essa entrevista e para publicar depois as nossas falas, comentando, dialogando um pouco mais sobre a relação da mulher imigrante e refugiada hoje na nossa sociedade, nesse contexto político, e será publicado em nossas redes, tá bom? Então, até já, bom filme a todos e logo nos falamos. Então, com um olhar, com um coração preenchido de esperança, com tanta potência dessas mulheres imigrantes que a gente acabou de assistir no filme A Linha que Nos Une, documentário do CEMIR, dirigido pela Paulina Meza. Eu passo a palavra imediatamente a ela, que é jornalista, comunicadora, documentarista e imigrante mexicana
que então, por sua vez, retrata mulheres imigrantes. É um filme, então... Então, depois da exibição desse documentário, A Linha que Nos Une, documentário realizado pelo CEMIR, com direção de Paulínia Meza, eu passo a palavra a ela, que é comunicadora, documentarista, fez a direção do documentário. Então, ela que também é uma migrante que imigrou ao Brasil, mexicana. Então, depois desse documentário, A Linha que Nos Une, estreamos. Agradeço muito por essa sensibilidade de Paulínia e pelo sopro de esperança, potência e leveza, uma mistura de sentimentos foi produzida a partir desse filme. E eu passo a palavra a ela, que é jornalista, documentarista, comunicadora também, ativista. Então, após a exibição desse importante documentário realizado pelo CEMIR, com direção de Paulínia Meza, que nos provoca sentimentos mistos de uma leveza e uma potência, né, que é o retrato dessas mulheres imigrantes em São Paulo, das suas experiências. Eu passo a palavra imediatamente a ela, que dirigiu o documentário, a Paulínia, que além de documentarista e ativista, é também poxa, que lindo filme que a gente acabou de assistir. Agradeço por essa oportunidade. Que lindo filme que a gente acabou de assistir. Que potência, que leveza, que sentimentos inspirados por essa exibição. Agradeço muito pela oportunidade, pelo trabalho da Paulínia. Parabéns, Paulínia, parabéns, CEMIR, pela concretização desse documentário tão importante, que nos inspira, nos enche de alegria e nos revela tanta potência e sensibilidade. Então, após essa exibição, estreamos finalmente esse filme, com muita alegria. Eu transmito a palavra imediatamente para a Paulínia, que além de ter dirigido, é também documentarista, jornalista e mexicana. Então é um filme, A Linha que Nos Une, é a retratação de mulheres imigrantes pelo olhar de uma imigrante. Então, Paulínia, com você, obrigada, parabéns. Então, estreamos A Linha que Nos Une, esse documentário tão importante, realizado pelo CEMIR, com direção da Paulínia Meza, que nos acompanha agora numa conversa, junto a outras convidadas. Um documentário tão leve, ao mesmo tempo que revela tanta potência e sensibilidade, fundamental de existir para revelar um pouco desse trabalho incansável que o CEMIR vem realizando com esses grupos de mulheres. Então, imediatamente passo a palavra agora para a Paulínia, para falar um pouco sobre a realização desse projeto. Ela que, além de documentarista, jornalista, também é uma imigrante mexicana. Então, é um filme que fala delas por ela mesma. Então, com vocês, Paulínia. Obrigada, viu? E parabéns.
E depois, então, da exibição de A Linha que Nos Une, esse documentário que acabou de estrear, realizado pelo CEMIR, com direção de Paulínia Meza. É uma alegria enorme, uma felicidade que esse trabalho tenha sido concretizado, tão importante e fundamental para revelar histórias tão impactantes, sensíveis e potentes. Então, e de um trabalho incansável que o CEMIR vem realizando nessa pandemia, né? Então, eu passo agora diretamente a palavra para a Paulínia, que está aqui conosco, para debater um pouco sobre o filme. E ela, que além de documentarista, é também mexicana em São Paulo. Então, é um documentário falado sobre mulheres imigrantes por uma mulher que migrou também. Então, estamos em casa, estamos coerentes e estamos atentas. Parabéns, Paulinha. Com você a palavra. Então, depois da exibição desse documentário tão importante, realizado pelo CEMIR e com direção de Paulínia Meza, que nos acompanha agora numa conversa, A Linha que Nos Une. Obrigada pela importância desse documento. Ai, ai, ai. Parabéns, Paulínia. Vamos lá. Então, depois da exibição estreia de A Linha que Nos Une, esse importante documentário realizado pelo CEMIR, com direção de Paulínia Meza, que agora nos acompanha numa conversa, num debate sobre o tema do filme. Um filme que, ao mesmo tempo, é uma mistura de sensações, revela histórias potentes, com uma grande sensibilidade. Então, eu passo diretamente a palavra para a Paulínia, que, além de documentarista, ativista, é também mexicana. Então, é a voz de uma imigrante em São Paulo, retratando outras mulheres imigrantes em situação de vulnerabilidade nas periferias de São Paulo. E desse trabalho incansável que o CEMIR vem realizando com elas. Então, parabéns, Paulínia, e a palavra está com você. Obrigada.